Prezados amigos e amigas, sejam bem-vindos. Eu me chamo Thiago Ribeiro e hoje nós vamos trazer atualizações sobre o projeto de lei que trata do piso salarial dos vigilantes. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o projeto de lei, para você poder entrar, no site da Câmara dos Deputados e ver a tramitação. Tá? Ele ainda está aguardando a designação do relator lá na Comissão de Trabalho. Mas nesse vídeo eu não quero falar somente sobre isso. Né? Eu também quero responder alguns comentários e propor algumas ideias aqui para a gente tentar mandar alguma coisa, né, para a Câmara dos Deputados ou para o Senado para ter uma mudança, né, nesse projeto de lei para melhor, né, tentar incluir algumas coisas nele. Tá? Primeiro que nós vimos que muitos comentários tratam da escolaridade, né, que pelo que eu vi hoje é exigido somente até a quarta série, né, para que você seja vigilante. E aí tem muita gente querendo que essa escolaridade seja atualizada para que venha uma redação que exija pelo menos o ensino médio. Né? Então esse é um dos pontos, né, a mudança da escolaridade. E tem outra questão também, que talvez deva ser um pouco mais discutida, que é a questão do armamento. Tá? Mas assim, a questão da escolaridade me pareceu que está muito mais enfática, né, nos comentários, muita gente falando sobre isso. Né? E aí é o seguinte, né, quando a gente tem um projeto de lei, por exemplo, na Câmara dos Deputados, os deputados vão analisar o projeto de lei, tem o texto original, né, ele passa por um relator, aí as comissões dão os próprios relatórios falando se o projeto deve ser aprovado ou não, né, ou se deve ser rejeitado. E aí é o seguinte, depois, quando eles vão votar o projeto de lei lá no plenário, existem os substitutivos. Tá? Por quê? Os deputados podem apresentar projetos substitutivos, ou seja, para que a legislação, ou melhor, a redação do projeto de lei seja alterada. Então, assim, vamos supor, esse projeto de lei está tratando do aumento, perdão, do piso salarial dos vigilantes, ok? Querem colocar um piso salarial, né, para poder melhorar a vida dos vigilantes, né? E aí a gente vê que tem também essa questão da escolaridade, certo? Então, essa questão da escolaridade pode ser parte também desse projeto de lei, né? Por quê? Pode ser apresentado um texto substitutivo tratando da questão do piso salarial e da questão da escolaridade também. E só que assim, esse piso salarial que está lá, ele não é um piso, por exemplo, que vai ser aquele piso até o final do projeto de lei e ponto. Ele pode ser alterado, tanto para menor quanto para maior. Né? Como eu disse, algum deputado pode apresentar um projeto substitutivo, um projeto que talvez se encaixe mais com a realidade, né, que eu vi muita gente falando que é um valor muito alto, né, que querem colocar como piso. Eu acredito que é um valor justo, mas a gente precisa também se adequar à realidade de cada empresa, né, do Brasil como um todo. Né? Imagina só criar um piso salarial nacional, né, e ter problemas para implantar isso depois, que é o que está acontecendo com o piso salarial da enfermagem. Né? A legislação foi aprovada, promulgada, o STF veio, suspendeu os efeitos da lei, porque não tem como todas as entidades arcar com esse piso. Né? É um piso muito alto, está gerando um problema de caixa. Então não adianta fazer um projeto de lei, por exemplo, para os vigilantes, para que ele seja aprovado, né? E aí chega lá no final, não tem de onde tirar o dinheiro, não tem como pagar. Então não adianta, tem que ser um projeto de lei viável, né, de acordo com a realidade do país. Né? Aí sim. E aí, assim, diante dessas informações, eu peço que vocês deixem nos comentários as sugestões. Fala, Thiago, né? A gente sugere que seja incluída a questão da escolaridade no projeto de lei. Né? A gente sugere talvez um piso flexível dependendo da região. Tá? Enfim, N motivos, né, para que essa legislação não seja só mais uma, né, para que ela venha andar na Câmara dos Deputados, depois vai ser analisada no Senado, e aí para que ela venha virar uma lei que seja plausível, né, uma legislação que venha atender a todos, né, não, que venha trazer um piso que as pessoas possam pagar. Eu também vi no comentário assim, né, a gente fala assim, tem 4 seguranças, né, numa empresa. Se esse piso for aprovado, né, nesse valor, provavelmente eles vão dispensar 2 e ficar só com 2. E eu acredito que ninguém quer isso. Né? Que, igual eu falei, tem que ser um piso razoável que as empresas possam pagar, né? Para que não haja demissão. Né? Tem que manter os empregos. Tem que ser justo e manter os empregos. Enfim, deixe nos comentários aqui os seus comentários, o que você pretendia ou pretende como uma ideia para inclusão, né, nesse projeto de lei que trata
do piso salarial dos vigilantes, e aí a gente pode fazer o seguinte, pegar os comentários, né, que eu já vi que tem a questão da escolaridade, a gente pode pegar, enviar essa ideia legislativa lá no Senado, e o Senado pode analisar essa questão, e a gente já pode falar para que seja analisada juntamente com o piso salarial dos vigilantes, ou seja, uma ideia legislativa para que trate do piso salarial dos vigilantes juntamente com a escolaridade. Né? Aí assim, né, para juntar o útil ao agradável, tentar votar tudo numa legislação só. Né? Mas, né, para isso, né, para a gente enviar uma ideia legislativa lá no Senado, a gente pode enviar agora, né? Aí o Senado analisa a redação, a técnica jurídica, para ver se é um projeto de lei viável. Tá? Nós já fizemos isso com os estudantes, ok? Enviando projetos de lei para o ideia legislativa no Senado para a questão do FIES, nós podemos fazer isso, né, para a questão dos vigilantes, só que assim, nós temos um problema com a questão da votação, né, que é o apoiar, né, que aparece quando você clica lá na ideia legislativa e ela pode virar um projeto de lei. Né. Ela precisa de 20 mil votos, no mínimo, 20 mil apoios, no mínimo, para que o Senado analise. Então assim, eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, principalmente os vigilantes, para que, né, tenha uma boa engajamento, né, uma boa visualização. Para quê? Porque daí eu vou ficar sabendo e falar, olha, realmente tem uma quantidade considerável de pessoas que querem, né, que a gente mande uma ideia legislativa dessa para o Senado. Porque não adianta nada a gente mandar a ideia legislativa, ela tem um prazo para ser apoiada, né, votada. Se o prazo expira, o Senado nem analisa se não tiver 20 mil apoios. Então, assim, precisa de bastante apoio, 20 mil pessoas no mínimo. O ideal é que você chegue a 100, 200, 300 mil. Já tivemos ideias legislativas lá no Senado que acredito que chegaram a 276 mil, quase 300 mil apoios. Né? E isso mostra o que para o Senado? Mostra a força da categoria. Né? Fala, poxa, tem um número gigantesco aqui de pessoas que querem que seja promulgada, seja votada e aprovada uma legislação desse nível. Então, assim, compartilhe esse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal, né? Ativa as notificações também para você ficar sabendo quando a gente vai trazer as novidades sobre isso aqui, né? E deixa o comentário aí para quê? Para que o vídeo tenha engajamento, aí a gente vai ver, fala, não, realmente, né, tem um engajamento bom. Eu já vi que os outros vídeos que a gente traz aqui de atualização do Pistolar dos Vigilantes, ele tem um bom engajamento, mas não o suficiente para chegar a 20 mil pessoas, né? Porque, igual eu falei, não adianta a gente mandar uma ideia legislativa, ela ficar lá parada, não ter a votação suficiente. Ela precisa, no mínimo, de 20 mil apoios. Né? E a gente tendo um engajamento bom aqui, né, a gente sabe que as pessoas vão, pelo menos, apoiar. Né? Pelo menos uma parte das pessoas que estão assistindo o vídeo e curtindo o vídeo vão apoiar a ideia legislativa. A gente cria, né, fala, poxa, a gente tem um número razoável de pessoas, de comentários, que vão apoiar a ideia legislativa. A gente cria a ideia, faz uma redação jurídica, manda para o Senado, deixa o link, aí vocês vão votar essa ideia legislativa, e aí, chegando a 20 mil apoios no mínimo, o Senado começa a analisar para depois, né, analisar, poxa, realmente isso aqui vale a pena, e aí eles entendendo que tem uma boa técnica legislativa, atende todos os requisitos, porque tem que atender todos os requisitos, né, da legislação, tem que ser uma legislação possível, plausível, né, aí eles podem transformar isso num projeto de lei e já ir analisando essa questão lá no Senado e a Câmara vai analisando aqui o projeto de lei que foi lançado lá, né, que trata do piso salarial. Depois a gente pode tentar ver se consegue ter uma votação de tudo isso em conjunto, né, para que seja ganhe tempo, né, e seja analisado como um todo, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Pô, gente, essas foram as informações de hoje. Eu peço que você compartilhe mais uma vez, não se esqueça, principalmente com as pessoas que são vigilantes, para que eles tenham ideia disso que a gente está tentando propor lá no Senado, essa ideia legislativa. Tá bem? Muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima.